Boa noite. Boa noite. Se não ligar, não funciona, né? Ainda bem que eu nem falei, olhei primeiro. Para nós, mais uma noite, é um grande privilégio estarmos aqui. Ontem nós começamos uma meia semana de saúde, com foco em saúde total. Você sabe o que é saúde total? A saúde é dividida em quantos braços, podemos dizer assim? 4. Saúde física, saúde mental, saúde social, coisa nova que tem sido dito, que é a respeito de relacionamentos, e saúde espiritual. Se falta um, se um é comprometido, o que acontece com a saúde total? Acabou. Já não pode mais ser saúde total. Então nós precisamos investir nessas 4 áreas, todas elas são importantes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantos estão hoje que não estavam ontem? Deixa eu ver as mãos. Olha, um bom grupo. Então, eu acho que vale a pena fazer uma recapitulação rápida do tema de ontem. O que vocês acham? Sim ou não? Então vamos lá. Ontem nós começamos falando a respeito do cérebro, que é o órgão mais importante do nosso corpo. E por ser o mais importante do nosso corpo, fica na área mais bem protegida do corpo. Nós comentamos ontem que o nosso corpo é formado por membros superiores, braços, membros inferiores, pernas e 3 cavidades: a abdominal, a torácica e o crânio. A cavidade abdominal ela é cercada somente por peles. O tórax, além das peles, ainda tem as costelas, e nós temos o crânio depois, que é uma caixa de ossos. Então, o cérebro está guardado na região mais bem protegida do corpo. E aí comentamos de que Deus já colocou o órgão mais importante do corpo na região mais bem protegida, mas só eu e você tem a capacidade de abrir as brechas para que alguém domine nosso cérebro, nossa mente. Então, nós que podemos abrir as brechas. Até contamos ontem da história de que na Europa, quando chega a época da florada, da uva, eles colocam um bambu em volta das parreirais para evitar que as raposas entrem e brinquem no parreiral. As raposas grandes não conseguem entrar depois que é colocado os bambus, mas as pequenininhas se espremem e acabam entrando. E às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com os grandes erros, mas nos esquecemos daqueles pequenos errinhos que acabam comprometendo toda a nossa saúde total. Falamos também de que o cérebro era formado por 2% do peso vivo de uma pessoa que estivesse com um peso ideal. Uma pessoa que pesa 70 quilos e realmente pela sua altura deveria pesar 70 quilos, o cérebro corresponderia a 1,4 kg. Desse 1,4 kg, 85% do peso é formado por água. Aí fizemos a conta, deu 1,190 kg, ou seja, somente 210 gramas de cérebro tem uma pessoa de 70 quilos. E esses 210 gramas mandam em todo o corpo, em todo o organismo. Ele é responsável por determinar todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas. Então é importante cuidar bem desse cérebro. Então uma das prioridades do cérebro é que nós bebamos bastante água, já que ele é formado por 85% do peso. Ontem eu não falei isso, mas hoje eu estou falando pela primeira vez. Quando nós ficamos estressados, a ciência descobriu que o cérebro murcha, diminui de tamanho, quando estamos passando por um período muito estressante da nossa vida. O estresse promove desidratação do cérebro e ele fica menor. Por isso sentimos tantas dores de cabeça. Falta de água gera dor de cabeça. Agora, comentamos também de que esse cérebro, que pesa somente 2% do peso, correspondente então a 210 gramas de uma pessoa de 70 quilos, ele gastava quantos por cento do oxigênio? 20%. Então, enquanto vocês estão aí sentadinhos, ele está gastando 20% de todo o oxigênio que você respira. E isso é uma coisa fantástica, porque nós estamos falando de 2% do peso que gasta 20% de todo o oxigênio que respiramos. Isso é incrível. Também dissemos de que da taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que precisamos ingerir para nos manter vivos, 20% também é gasta pelo cérebro. Então ele gasta muita caloria. E aí entra a importância de termos uma boa nutrição, cuidar com o tipo de alimento, a quantidade de alimento que ingerimos, para que haja a oferta correta de vitaminas, de minerais, de carboidrato, que falamos que era fundamental o carboidrato, e até comentamos de que muita gente hoje, com foco no emagrecimento, tem buscado aquelas dietas à base de proteína. E comentamos de que o cérebro não era
Não era o quê? Flex. Lembra que ele não era biocombustível? Ele usava carboidrato como fonte de energia e não proteína. Os aminoácidos não deveriam ser oferecidos para o cérebro como fonte de proteína, de energia, porque viria na forma de corpos cetônicos e isso é tóxico, faz mal ao organismo. Então nós comentamos sobre algumas práticas importantes. Aprender a respirar, cuidar do horário de sono, que isso era fundamental, mas vamos comentar mais sobre isso ainda. Hoje devemos já falar um pouco a respeito de sono. Exercício físico, nós falamos que era fundamental para poder levar mais água, mais oxigênio ao cérebro, mais nutrientes, retirar as toxinas. Então, na verdade, para termos saúde total, o foco sempre é o cérebro. Porque quando o cérebro está funcionando de maneira correta, nós podemos fazer escolhas corretas. Lembra que nós comentamos ontem, para os que estavam e para os que não estão, de que tinha um modelo de culto a Deus, que estava estabelecido em Romanos capítulo 12, verso 1, lá dizia o seguinte: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, e este é o vosso culto racional. Então, na verdade, precisamos cuidar do cérebro para agirmos pela razão. E havia alguma coisa que interferia muito na nossa maneira de agir pela razão. Lembra o que era? Os que estavam ontem, que eu mostrei que era o primeiro passo para nós fazermos um processo de mudança e fazer uma renovação de mente. O que eu falei ontem? Estimulantes, muito bem. E aí comentamos que estimulantes a gente tinha cafeína, teína, teobromina, nicotina, álcool, e tem outros mais que não citamos, como cocaína, heroína, anfetamina, que são medicamentos para emagrecer. Todos eles são estimulantes do cérebro. E ao ser estimulantes cerebrais, todos eles fazem o cérebro trabalhar num ritmo mais acelerado, o que acaba levando ele mais cedo para a manutenção, lembra-se? Então, o uso dos estimulantes, momentaneamente, pode até aumentar o teu foco, pode aumentar o teu desempenho cerebral naquele momento, pode até aumentar a tua capacidade cognitiva naquele momento, mas como você está exigindo do cérebro mais do que ele pode oferecer, ele entraria num processo de envelhecimento precoce. E eu ainda comentei com vocês, se de repente lá no meu velório, vocês ficam sabendo que eu morri, todo mundo ia ficar triste, não era isso? A gente combinou ontem? Então tá. Aí todo mundo ficaria triste, com 40 anos o Ricardo morre, e a frase que ia ecoar lá seria a seguinte: nossa, mas tinha uma memória tão boa, o que adianta a memória boa debaixo da terra? Nada. Então o esforço do corpo era para se manter vivo, mas não ficar com uma mente sadia, não ficar com uma mente clara, não conseguir fazer o discernimento do certo e errado, mas se manter vivo. Esse é o foco do corpo. Por isso nós temos que fazer um esforço muito grande para oferecer para o cérebro aquilo que realmente ele precisa. Bom, gastei alguns minutinhos, mas acho que valeu a revisão. Para quem não veio ontem, foi válido essas informações? Sim? Então tá bom, ótimo. Vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje tem um título interessante. O título de hoje é A Fonte Primária de Prazer. A fonte primária de prazer, ou seja, aquilo que mais tem sido utilizado como uma fonte de prazer, que mais se usa como fonte de prazer. Primeiro precisamos entender uma coisa extremamente importante. Prazer é um sentimento, certo ou errado? Certo ou errado? Prazer é um sentimento? Sim, é um sentimento, é uma sensação, é um sentimento. Agora, duradouro ou passageiro? Passageiro. Felicidade é um sentimento, é um estado de espírito, sim ou não? Duradouro ou passageiro? Felicidade não. Felicidade é duradouro. Até tem um hino no Inário que nós cantamos de vez em quando que chama-se Estou Feliz com Jesus. Certo ou errado? Errado é Sou Feliz com Jesus. Sou quer dizer que é uma coisa duradoura, não é passageiro. Felicidade e prazer são coisas bem diferentes. Felicidade precisa do meu envolvimento. Eu tenho no meu corpo uma fábrica da felicidade. Eu falei isso no ano passado e vou encerrar resumindo aquela palestra, porque tem informações extremamente importantes e pertinentes para o tema de hoje também. Agora veja o seguinte: felicidade precisa de envolvimento, de disciplina, de aplicar ou colocar em prática algumas coisas que nós vamos conversar ao final deste tempo. E o prazer?
pouco envolvimento. O que gera prazer? Eu vou descer, vou querer ficar mais perto de vocês agora. Não sei se vai querer ajustar a câmera, mas eu vou dar uma perambular por aqui agora, porque eu quero ficar mais perto, eu quero ouvir vocês agora. O que gera prazer? Quais são as fontes de prazer? Onde é produzido esse tal de prazer? Onde é produzido eu vou dizer agora. O prazer ele é produzido no cérebro. Nós temos no nosso cérebro alguns receptores chamados D1, D2, D3, D4. Basicamente, esses receptores cerebrais são os responsáveis por produzir o prazer, ou seja, a dopamina. A dopamina é o hormônio que gera prazer. Dopamina, guardem esse nome, tá? Isso é importante. Dopamina gera prazer. Agora, muitas coisas podem ativar esses receptores a produzir prazer. E é justamente isso que eu quero que vocês me ajudem agora. O que pode gerar prazer para uma pessoa? Comer. Mas vamos deixar comer para o final. Senão, acabou a palestra. Porque já vamos direto para a fonte primária do prazer, aí não pode. Mas é comida, claro. Mas o que mais gera prazer? Pagar as contas. Pagar contas. Nossa, isso gera um prazer. Estava conversando com um amigo, ele disse assim, né? Um amigo lá no futebol falou assim: melhor, né, do que sexo hoje tem sido pagar as contas. Essa foi a frase que eu ouvi segunda-feira no Ministério do Homem, lá da nossa igreja. Melhor do que relação sexual tem sido pagar contas. Na atual conjuntura, talvez dê até para entender, né? A coisa não está fácil. Pagar conta gera prazer. E se sobrar dinheiro então na conta? Nossa! Sobrada aí. É bom gastar? Aí vem a felicidade. Então, está fácil a situação financeira por conta dessas crises? Está dando uma judiada, né? Não tem sido então a fonte primária de prazer pagar contas, né? Gera prazer, mas não tem sido. O que mais gera prazer? Viajar. Viajar gera muito prazer. Ótimo. Quantas vezes no ano viajamos? Sei lá. Tem gente que faz tanto tempo que não tira uma férias que nem sabe o que é viajar, né? Então, veja bem, viajar gera prazer. Claro que gera. É tão interessante que quando você viaja, o teu nível de prazer aumenta tanto que geralmente pacientes que eu tenho que saem para viajar voltam mais magros depois das viagens, mesmo exagerando um pouquinho na questão da alimentação. Sabe por quê? Porque quando você gera prazer através de uma viagem, você reduz o nível de cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. E quanto maior o nível de cortisol, mais massa magra, ou seja, músculo você vai queimar e mais gordura você vai produzir. E quando você viaja, você controla o cortisol, porque você aumenta o nível de prazer. O problema é que temos viajado muito? Não, né? Eu tenho viajado bastante, mas sempre a trabalho, né? Sempre para vir fazer palestras assim, não tem gerado tanto prazer. Gera cansaço, mas tempos de espera em aeroporto pesado. Um dia um amigo falou assim: nossa, você já está conhecendo uma boa parte do Brasil, né? Eu falei: não, estou conhecendo uma boa parte dos aeroportos do Brasil. Cidades a gente conhece muito pouco, porque a gente conhece o aeroporto, o hotel, a igreja, né? A igreja, o hotel, o aeroporto. Não conhece praticamente as cidades onde a gente vai, mas aeroporto a gente conhece bastante, né? Eu sei todos os cantos, quase todos os aeroportos já. Agora, viajar traz prazer? Traz. Viajamos bastante? Não. Não pode ser considerada a fonte primária de prazer. O que mais gera prazer? Olha, ser aprovado num vestibular, num concurso, gera prazer? Muito. Eu lembro quando eu fui aprovado, na minha primeira faculdade, que foi em zootecnia, quando eu cheguei e olhei a lista, né, eu comecei olhando de cima para baixo, aí eu percebi que estava em ordem alfabética. Eu falei: poxa, Ricardo está lá embaixo, né? Aí eu fui subindo assim e passei o meu nome sem ver. Começou a dar uma palpitação, uma coisa ruim. Aí eu voltei a lista de novo, falei: não é possível, tem que ter passado, né? Tem que ter passado. Aí eu comecei a subir de novo, aí eu vi escrito Ricardo, aí eu virei o rosto assim, eu fiquei com medo de ver o sobrenome. Falei: vai que não é o meu que está ali, né? Aí quando eu olhei e vi Vargas, eu falei: agora sou eu, né? Eu vi o restante, estava lá.
Aí já estava saindo, todo feliz, assim, meio desbaratinado, sem saber para onde ir. Aí eu falei, puxa, mas eu nem vi a classificação, nem vi quantos pontos eu fiz. Aí eu voltei lá de novo, né, na ficha, né? E saí dali, sabe, uma sensação tão boa, gera prazer. Pois é, e eu fiz 2 faculdades e meia, só que só fiz vestibular na primeira, então só senti o prazer na primeira. Os outros eu entrei como portador de diploma, então não precisou, né? Mas gera prazer. Mas quantas vezes na vida a gente passa por essa sensação? Tão poucas, né? 2, 3. Agora, você vai fazer concurso público, você começa com mais fraquinho, vai subindo, e você pode gerar prazer várias vezes com relação a isso. Mas não é fonte primária de prazer. Mas gera prazer, concordo? O que mais gera prazer? Atividade física gera prazer. Segundo Drauzio Varela, atividade física gera prazer quando termina, não quando começa, né? Porque a hora que você termina, acabou, né? E aí vem aquela sensação de prazer. Mas realmente fazer exercício não é uma coisa fácil, certo ou errado? Certo. É claro que é certo. Se fosse fácil, não teria 70% da população brasileira sedentária. Sabe o que é o sedentário? O sedentário não é aquele que não faz atividade física. O sedentário é aquele que não gasta 2.200 calorias na semana com atividades do cotidiano. Isso quer dizer, 70% da população brasileira não gasta 2.200 calorias em lavar a roupa, lavar a louça, passear com o cachorro, varrer a casa, limpar o quintal. Isso já faria a pessoa deixar de ser sedentária, não tornaria ninguém ativo, mas não seria sedentário. Agora, 70% da população brasileira é sedentária. O dado um pouquinho mais antigo dizia que era 60%, era do IBGE. Aí saiu esse dado de 70% do Conselho Regional de Medicina. E eu esperava que diminuísse, porque dá uma falsa impressão de que a gente vê mais pessoas caminhando, fazendo atividade física, andando de bicicleta, morrendo atropelado na BR. Tem bastante pessoas agora fazendo isso. A gente não via ninguém andando de bicicleta, agora é um perigo isso, né? Tem morrido de gente andando de bicicleta. E o médico falou que eu tenho que parar de jogar futebol e andar de bicicleta. Acho que o futebol está menos violento que andar de bicicleta. Viu, Net? O futebol quase não morre ninguém. Estou fazendo em público para falta de confiança. Bom, o povo tem feito atividade física? Gera prazer? Gera, para quem faz. Mas quantos fazem? Vamos fazer um teste aqui, vai ser legal. A Organização Mundial da Saúde, cujo hoje o dia é o Dia Mundial da Saúde, sabia? Hoje é o Dia Mundial da Saúde e o foco esse ano é diabetes. Eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista hoje de 30 minutos para a Rádio Novo Tempo, falando sobre diabetes. É um problema muito sério o diabetes. E uma boa parte dos diabéticos poderiam ter tantos benefícios se fizessem atividade física, mas não fazem. A Organização Mundial da Saúde diz assim: quem não está doente precisa fazer exercício 5 vezes na semana. Quem está doente, mais ainda. Quantos aqui fazem atividade física 5 vezes na semana? Deixa eu ver as mãos. Olha, um número até razoável, mas não sei se deu 50%. Teve gente que levantou a mão, a esposa deu um tapa. Mente não, senão cai fogo do céu. Bom, você percebe que não está gerando tanto prazer assim como deveria gerar. Claro que eu concordo que exercício físico gera prazer, mas não é a fonte primária de prazer. O que mais gera prazer? O que mais gera prazer? Atividade sexual. Claro, atividade sexual gera prazer, mas quando se está estressado, com dívida, não acontece muito esse negócio de relação sexual, não é verdade? Fora de forma. Porque assim, poderia ser uma válvula de escape, mas não é utilizada. Para o homem seria fácil, sem problema nenhum. Estou com dívida, mas tranquilo. Mas para a mulher não. Para a mulher não. A mulher tem que ter toda uma preparação. E se está estressada, se tem conta, se chega tarde do trabalho, cansado, o marido encosta à noite, dá choque. Né? Não tem. Né? Segundo um amigo meu, tem uma estratégia ótima para você conseguir, né, chegar finalmente com a esposa. Ele já chega no quarto e fala assim: meu bem, ó, aqui seu remedinho de dor de cabeça. Pô, mas eu não estou com dor de cabeça. Opa, então hoje tem. Né? Que a dor de cabeça tem sido uma desculpa grande, né? Pois é. Atividade sexual gera prazer. Tem sido fonte primária de prazer? Não. Não tem. Mas gera, concordo. O que mais?
Alguém falou alguma coisa aqui? O quê? Servir alguém, fazer um trabalho missionário, gera prazer? Claro que gera. E sempre que você termina de ajudar alguém, quem é o maior beneficiado? Quem fez? Quem ajudou? E ele se sente tão bem quando ele termina. Agora vamos falar a verdade, quantos de nós temos tido essa prática de ajudar alguém? O silêncio falou, respondeu por todos, né? Quem cala consente, não é assim? Pois é, ajudar alguém dá muito prazer, mas a gente não tem ajudado muitas pessoas. Isso é uma realidade. Primeiro por falta de tempo, depois porque a gente arranja N motivos. E a gente só vai ajudar alguém geralmente quando vai um monte de gente da igreja junto. E aí faz aquela campanha, vamos ajudar, vamos doar sangue, vamos levar sopão na rua para os mendigos, vamos. Aí junta aquela galera e o povo vai. Aí quando termina você fala, nossa, que legal e tal, não sei o quê. Agora vai sozinho. Vai sozinho? Não vai nada. A última vez que eu doei sangue foi quando teve uma campanha lá que eu fui junto com o pessoal da igreja. Depois de lá para cá nunca mais fui. Seria uma ótima forma de ajudar as pessoas. Mas fazemos? Pouco, né? Também não é fonte primária de prazer. Mas vocês percebem que existem N fontes de prazer? Mas eu quero trabalhar mais algumas ainda. O que mais gera prazer? Trabalho, claro, trabalho gera prazer. E não trabalha não, para você ver. Lá na Bíblia tem um texto que fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, é bom trabalhar. Claro que trabalhar é bom, mas melhor que trabalhar tem emprego. Né? Melhor do que trabalhar tem emprego. Hoje tem sido assim, né? Os índices de desempregados têm aumentado. Se o índice de desemprego tem aumentado, a coisa não está boa. Se você olha, por exemplo, para São Paulo, naquela região de São Bernardo do Campo, onde tem os polos industriais, aquilo ali está um desespero. O número de demissões que a gente tem visto, principalmente no estado de São Paulo, é absurdamente maior do que os outros estados. E isso está complicando a situação. O problema é que menos pessoas trabalhando, é menos gasto no comércio, é menos dinheiro investido, é menos retorno em termos de imposto para o governo. O governo não sabe administrar bem nem o que recebe, isso que diminuir ainda a quantidade, a coisa piora. Então aposentado não tem prazer. Aposentado, falou que ele já teve prazer a vida inteira, o prazer agora é viajar. Agora é viajar, tem que aproveitar. Né? Teria que ter com a formiga antes, se não tivesse trabalhado agora, não, agora já cumpriu a meta, tá bom. Né? Agora, o que mais gera prazer? Tem uma que eu ainda quero que vocês falem. Vir à igreja. Então vamos juntar vir à igreja num pacote um pouquinho maior. Tá? Vir à igreja, orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Eu prefiro estudar, muito melhor. Ler é muito simples, né? Esse negócio de ano bíblico, problema. Vou fazendo Bíblia e depois quando lê a segunda vez, falo, nossa, mas eu já tinha lido isso. Né? Quando você pega um capítulo por dia de reavivado sua palavra, você estuda aquele capítulo diferente. E aí? Quantas vezes na semana a gente vem à igreja? Essa semana a gente vai vir mais. Pelo menos eu, você eu não sei, mas eu vou vir mais. Quantas vezes oramos ao dia? Tem gente que fala assim, eu vivo em oração. Eu oro o tempo todo. O pastor Ivan Saraiva foi na minha igreja e disse isso não é orar o tempo todo. Orar é você separar um tempo. Você e Deus. Ou você, sua esposa e Deus. Você, seus filhos e Deus. Daniel separava o tempo. Ele tinha uma vida de oração. Ele vivia em comunhão com Deus o tempo todo, mas ele tinha 3 horários específicos para orar durante o dia. Fazemos isso? A minoria, né? 2 vezes a gente vem na igreja, de 7. Quanto tempo lendo a Bíblia? Pelo menos 3, né? As 3 que funcionam, pelo menos. Né? Menos 3. Eu acho que a igreja tem que funcionar todos os dias, com projetos diferentes. Né? Tem um culto de quarta-feira que é oração, tem um culto de segunda-feira que é para casais, tem um culto de terça-feira que é para saúde, tem um culto de quinta-feira que arranja outro tema, mas todos os dias deveria ter a igreja aberta. Todos os dias. Pelo menos do meu ponto de vista. Pode ser que seja errado, né? Mas vocês concordam? Um templo tão grande, tão bonito, tão bem estruturado quanto esse, tem que ser mais utilizado. Tem que ser mais utilizado. Não querendo fazer um comparativo, mas a igreja católica fica aberta o dia inteiro, né? O povo pode entrar lá a hora que quiser, de repente ajoelha, faz uma oração.
A nossa tem data, só pode orar nesses dias aqui dentro. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais. É só uma opinião, né? Mas tudo bem. Agora, tem sido fonte primária de prazer, então, buscar a Deus? Deveria, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais. Não é assim que acontece. Se você abre a sua Bíblia, abre comigo lá em Salmos. Abre em Salmos. Salmos lá no comecinho. Nós vamos para o capítulo 4, depois capítulo 5. Salmos capítulo 4, veja o que está escrito no verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança ou seguro. Quem escreveu esse salmo aqui foi Davi. E quando ele escreveu, o que ele está dizendo? Que é a última atividade dele do dia. Qual que é a última atividade? Ele ora. Ele está na presença de Deus e ele diz: Senhor, agora eu vou descansar, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Ele estava na presença de Deus em qual horário? Antes de dormir. Ou seja, na hora que o dia estava começando. Não é assim? Porque segundo a orientação bíblica, em que horário começa o dia? Ao pôr do sol, na parte escura. Então ele fazia o culto dele quando o dia começava e depois ele ia repousar em segurança. Mas no outro dia de manhã, quando ele acordava, no Salmo 5, agora no verso 3, diz o que é? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que quer dizer isso? Que nós muitas vezes temos deixado de lado aquilo que é prioridade, que é buscar a Deus, tanto de manhã, quanto ao meio-dia, quanto à noite. Esquecemos a prioridade. E eu não culpo vocês, porque eu também me incluo na lista de culpados. Não? Preciso melhorar muito. Eu sei que todo mundo aqui precisa melhorar. Para homem é muito fácil ficar 2 tempos de 45 minutos mais acréscimo na frente de uma televisão assistindo futebol. Certo ou errado? Certo ou errado? Ah tá, você pensei que você deixou eu mentir sozinho. É certo, é verdade, é fácil, é muito fácil. Mas vai ler 45 minutos mais acréscimo da Bíblia de manhã e mais 45 um acréscimo à noite? É fácil? Não é. Aí mostra de que muitas vezes não estamos investindo na coisa certa. Talvez não estejamos realmente investindo na coisa certa. Mas vamos entender. A fonte primária de prazer não é nenhuma dessas. Deveria ser buscar a Deus. Deveria ser, mas não é. Qual é a fonte primária de prazer, então? Comer. Comer. Você percebe que nós investimos na coisa errada? Você viu quantas formas de gerar prazer no cérebro, de produzir dopamina existem? Claro que nós não falamos todas. Leitura, ler um bom livro, isso gera prazer. Eu tenho tido tempo de ler quando eu vou ao banheiro. Minhas filhas não deixam ler em casa mais, né? Mas ler gera prazer, fazer compras gera prazer. Não sei como é que as mulheres não falaram isso. Acho que é por causa da crise. Falaram. Gastar, né? Na hora que falou de sobrar, vocês falaram gastar, tá certo. Então, existem inúmeras fontes de prazer. A principal deveria ser buscar a Deus e a sua justiça. Mas infelizmente não é. É a comida. É a comida. Comida gera prazer? Claro que gera. Eu tenho uma prima que ela diz assim: se eu terminar de almoçar e não comer o chocolate, é como se eu não tivesse comido. Quer dizer, não gerou prazer. O prazer dela está associado a comer o chocolate. Mas o que tem nesses alimentos, chocolate, café, refrigerante, que gera prazer? 3 coisas básicas: a cafeína, ou seja, o estimulante. O que mais? O açúcar e a gordura. O açúcar e a gordura eram coisas controversas até um determinado tempo atrás. A cafeína, os estimulantes, já se sabia que eles geravam um aumento muito grande na produção de dopamina. E hoje tem medicamentos que as pessoas tomam que são inibidores da recaptação de dopamina, IRD. O BUP, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, né? É um medicamento que você dá para inibir a recaptação de dopamina, para gerar prazer e ajudar as pessoas a vencer a depressão.
ou melhorar o seu nível de estresse. Mas o alimento cumpre esse papel, ele produz. O problema é que açúcar, gordura e estimulante, gerando dopamina, não gera pouca dopamina, gera muita dopamina. E muita dopamina deixa a pessoa como? Alguém falou? Dopado. Muita dopamina deixa dopado. Deixar dopado quer dizer o quê? Que você está agindo racionalmente? Não. Mas que você age por impulso. Por impulso. Você está agindo como os animais. Como os animais agem? Instinto, impulso. E nós muitas vezes agimos instintivamente quando deveríamos agir racionalmente. Olha que coisa interessante. Quantos aqui tem cachorro? Se você tem cachorro, e você que trata o cachorro, que coloca comida para esse cachorro, coloca a comida, de repente ele vai lá comer aquela comida e você percebe que foi pouco, Você fala, não, eu preciso dar um pouco mais. E você vai colocar mais comida enquanto ele está comendo. Você corre o risco dele te morder. Aí você pensa, que infeliz. Sou eu que dou comida todo dia para esse cachorro. Sou eu que trato dele, sou eu que dou banho, sou eu que cuido. E eu vou dar comida e ele me morde. Por quê? Porque ele não pensa. Ele não é racional, ele é instintivo. E ele vê aquela mãozona chegando ali, naquele resto de comida, que ele mesmo já percebeu que não vai ser o suficiente. O que ele faz? Taca-lhe o dente. E nós muitas vezes ficamos cheios de dopamina, a ponto de não conseguir agir mais racionalmente. E agimos por instinto, impulso. E aí eu pergunto, o culto racional a Deus foi para onde nessa história? Já era, né? Nós temos muitas vezes dificuldade de fazer escolhas corretas, justamente por quê? Porque não estamos dentro do nosso juízo perfeito. Se a gente for olhar, é mais ou menos isso. Sabe qual é a característica básica de um esquizofrênico? É deficiência de duas coisas no cérebro: serotonina, que é o hormônio da felicidade, dopamina, que é o do prazer. E por isso ele tem aquelas reações e você fala, nossa, que coisa terrível. Mas quantos de nós não estamos agindo tão próximo, tão parecido com alguém que tem esquizofrenia? Porque não temos dopamina, de repente encharcamos o cérebro de dopamina e não conseguimos mais ter discernimento. Temos que tomar cuidado. Como eu disse para vocês, os estimulantes já eram conhecidos como fonte de dopamina, mas o açúcar e a gordura não. Até uma pesquisa que foi feita e que abriu portas para que outras inúmeras pesquisas fossem feitas nessa linha. Descobriram uma coisa interessante. Levaram ratos, camundongos, para dentro de laboratório, colocaram nas suas respectivas gaiolas e começaram a oferecer para esses ratos uma dieta que nós chamamos de dieta de cafeteria. Dieta de cafeteria não é a ração típica dele, mas é aquilo que comumente as pessoas comem, os fast foods da vida. E começaram a oferecer para esses ratinhos cheesecake. Cheesecake é rico em quê? Gordura e açúcar. Açúcar e gordura. Então, o propósito da pesquisa era verificar qual era a ação de açúcar e gordura sobre o cérebro e descobrir se isso gerava vício. Eles queriam perceber se isso gerava vício. Colocaram os ratinhos na gaiola e começaram a dar essa ração à base de açúcar e gordura. Fizeram o primeiro teste para descobrir se eles estavam viciados. Qual foi o primeiro teste? Colocaram os ratos dentro de uma gaiola onde não tinha cheesecake. Tinha água e ração, que é o alimento normal dele. Para nós poderia ser o integral. Ligaram essa gaiola a uma outra gaiola, aonde dentro dessa outra gaiola eles colocaram o cheesecake. Só que essas duas gaiolas estavam ligadas por um tubo de acrílico, revestidos por eletrodos, fios desencapados, para ficar mais claro. Se ele se metesse a besta e entrar ali, o que ia acontecer? Choque. É um bom teste para saber se está viciado. O que você acha que os ratinhos escolheram fazer? Ficar naquela gaiolinha, confortável, bebendo aguinha, comendo raçãozinha, comendo arroz integral, assim? Ou preferiram caminhar por dentro daquele tubo, levando choque na ida para comer o açúcar e a gordura que estava no cheesecake,
E choque na volta para beber água que estava nessa primeira gaiola. Pois é. Eles preferiram levar choque na ida e na volta, do que comer a ração ou a comida saudável que estava à sua disposição. Por quê? Porque eles entenderam que a fonte primária de prazer daqueles camundongos era comer açúcar e gordura, porque aumentava muito a produção de dopamina no cérebro deles, e não tinha nada a ver com a sensação que eles sentiam quando terminavam de comer uma ração. Muitos de nós somos como os camundongos, certo ou errado? Pois é. Um dia eu recebi uma paciente e perguntei para ela o seguinte: qual é a sua relação com a comida? De escravidão. Ela me respondeu. Nossa, choca, né? Assusta. Mas ela tinha clareza de que ela era viciada em determinados produtos e que aquilo a tornava escrava. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Espírito de Profecia. Se vocês quiserem anotar, está no Conselho para a Igreja, na página 103. Esse texto ele é extremamente interessante e vai nos trazer uma reflexão importante para correlacionar com esse tema que nós estamos vendo. Conselho para a Igreja, página 103, quarto parágrafo. Em vez do quarto, eu vou ler um pouquinho antes, tá? Eu vou ler um pouco antes. Eu vou ler na página 103, segundo parágrafo. Começa dizendo o seguinte: veja bem, que interessante essas palavras escritas por Ellen White. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção. Está falando que a intemperança, ou seja, você não ser temperante, não respeitar princípios de saúde básicos que foram estabelecidos e que regem a nossa saúde, insensibiliza os órgãos da percepção. Ou seja, temos dificuldade de fazer o quê? Discernimento. E enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais. O que nós falamos que era o órgão mais importante? O cérebro. Então, a intemperança enfraquece o poder dos nervos cerebrais. Que as coisas eternas, o sangue de Cristo não tem valor, esse tipo de coisa, não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. Vocês perceberam isso? Que coisa interessante. Ser intemperante faz com que os nervos do cérebro sejam enfraquecidos, e isso faz com que nós não façamos distinção entre o santo e o profano. É bem isso que está escrito aqui. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são levadas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes. Se os nossos hábitos físicos, nós estamos comentando somente sobre um hábito hoje, comentamos sobre vários, mas estamos focando em um que é o alimento. Se nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Tem gente que fala assim: mas não tem problema comer determinados produtos, né? Se eu ficar doente, tudo bem, tranquilo, minha mente ainda está boa. Não, existe uma relação direta entre físico e mental, ou seja, o moral, as decisões. Tem um ditado que todo mundo conhece: mente sã, corpo são, mente sã. Tem uma relação, não dá para separar. Ainda mais que o cérebro e o intestino são formados do mesmo tecido do tubo neural que foi formado ali no primeiro mês de gestação. O cérebro e o intestino são formados do mesmo tecido, tem uma conexão direta entre eles. Agora veja que interessante. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Quem se exulta? O inimigo de Deus, né? Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Então quer dizer que doença tem afetado o nosso relacionamento com Deus. Doença afeta a mente e automaticamente o relacionamento com Deus.
Um corpo doente afeta o cérebro, uma relação direta. Com a mente servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Eu quero fazer uma pausa aqui. Quem trouxe a capital do Brasil para a região centro-oeste? JK, Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque ele queria ser eleito. Proposta de campanha. Será? Não. Ele é inteligente. Uma pessoa muito sábia ele era. Sábia não, porque sábio tem o temor de Deus. Inteligente. E o que ele pensou? Quais foram as primeiras capitais do Brasil? Rio de Janeiro foi a segunda, a primeira foi Salvador. O que tem em comum entre as duas, além do calor, praia e festa? Litorânea. Elas são litorâneas. E quando um país entra em guerra, qual é a cidade mais almejada? A capital. E quando você perde a capital, o país é declarado perdedor. E ao trazer a capital para a região centro-oeste, ele está trazendo para a região mais protegida, mais longe das fronteiras. E isso torna o Brasil um país protegido perante uma guerra que você vem a desenvolver com os países próximos. Se for contra os Estados Unidos, China não adianta, né? Mas contra Paraguai, Argentina, tem uma esperança ainda. Mas aí nós estamos na capital, na região mais protegida do Brasil. Já pararam para pensar que vocês moram na cidade mais protegida? Não a mais segura, a mais protegida diante de uma guerra. Mas veja que interessante, o teu cérebro é a capital do corpo. E ele também se encontra na região mais protegida. Só que quem abre as brechas? Eu e você, através do nosso comportamento. A cabeça é a capital do corpo, só eu tenho a liberdade de abrir para que alguém entre. E tome muitas vezes e faça ali morada se está. Porque a batalha entre o bem e o mal, ele acontece na nossa mente. Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem, e uns aos outros, pois, por esse meio, está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Quando Satanás consegue colocar doença na nossa casa, ele está roubando a Deus o que é devido. Agora essa parte aqui que é interessante para nós. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. O que quer dizer isso? Ele quer nos levar de volta para onde? Para o Egito. Porque no Egito o povo de Deus era o que lá? Escravo. E aqui está dizendo que Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Não é isso que ele quer mesmo? Sim ou não? Claro que é. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do que vocês acham? Apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Vocês percebem isso? Muitas vezes nós estamos correndo atrás de prazer, que é algo passageiro. Sinto, deixa de sentir. Mas investimos muito pouco em sermos felizes, e o propósito de Deus é que você seja feliz. Mas felicidade é sentimento duradouro, que depende do seu investimento. Depende do investimento. Quando queremos produzir felicidade, nós precisamos de 3 coisas básicas. Um local. Precisamos da matéria-prima e da mão de obra. A mesma coisa que usamos ou que precisamos quando queremos construir uma casa. Precisamos de um terreno, não é? Precisamos de matéria-prima. E precisamos de alguém que construa a mão de obra. Quando falamos de serotonina, que é o hormônio da felicidade, diferente da dopamina e do prazer, precisamos das 3 coisas. Onde é produzido? No intestino. O local de produção da felicidade do nosso corpo, ou a usina de produção de felicidade, é o intestino. Logo após o estômago começa a primeira porção do intestino, chamada de duodeno. Ali você encontra algumas células, que são chamadas de células enterocromafins, onde ocorre a produção da serotonina. Só que para produzir a serotonina, eu preciso fazer a mesma coisa que eu preciso fazer no primeiro momento, se eu quero construir uma casa. Fica a primeira coisa, já tenho um terreno, o que eu preciso fazer com ele? Não, com o terreno, o que eu preciso fazer com esse terreno antes de começar a construir uma casa em cima? Eu tenho que fazer terraplanagem, eu tenho que
limpar o terreno, tenho que limpar o terreno. Para produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, a primeira atitude é limpar o terreno. Ou seja, fazer o intestino funcionar de maneira correta. E o que é um intestino que funciona de maneira correta? É aquele que te leva ao banheiro para evacuar o número de vezes que você come. Se você come 3 vezes ao dia, o ideal é ir 3 vezes ao dia. Aquilo que fazíamos quando éramos bebê. Mamava e sujava a fralda. Não era assim? E na Bíblia fala que para entrarmos no reino do céu tem que voltar a ser como criança. Então é bom que o intestino também pode funcionar como de criança. Porque precisamos da serotonina. E é fundamental. Agora, como fazer para esse intestino funcionar 3 vezes ao dia se eu como 3 vezes ao dia? 5 coisas. Precisamos de 5 coisas. Eu vou resumir. Quais são as 5 coisas? A primeira delas, se eu quero lavar uma calçada, o que eu preciso? Água. Se eu quero lavar meu intestino ou limpar meu intestino, a primeira coisa que eu preciso é água. Quanto de água? No mínimo 30 ml para cada quilo de peso. Eu acho pouco ainda. Mas 30 seria o seguinte: uma pessoa de 70 quilos, 2 litros e 100. Esse negócio de 8 copos de água ao dia atende a necessidade de alguns, mas não de outros. Eu tenho um paciente que pesa 231 quilos. Se você colocar 30 ml para cada quilo de peso, ele tem que beber 6.900, né? 6.900. Virou quase um camelo. Bebe essa quantia de água? Claro que não. Não bebe. Então você percebe que quando estamos acima do peso, se torna difícil muitas vezes atender a necessidade de água também. E isso faz um reflexo aonde? No intestino, que não vai funcionar direito. Então 30 ml para cada quilo de peso, mínimo. Pode ser mais. Quero lavar, preciso de água. Mas só lavar com água não dá. Preciso do que mais? Uma vassoura, não é? Poder esfregar esse chão aí. E o que é essa vassoura? As fibras. Eu tenho 2 tipos de fibras, solúvel e insolúvel. As fibras solúveis são aquelas que hidratam. Quando você coloca, por exemplo, uma aveia de molho, aumenta o tamanho. Se você colocar o feijão de molho, aumenta o tamanho. Mas o que acontece com a casca? Racha. Então a casca é uma fibra insolúvel. E a parte de dentro do feijão, do arroz, da aveia, é a fibra solúvel. As duas são importantes. Porque tem uma lei da física que é chamada de ação e reação. Ou seja, quando você tem fibra solúvel que gera volume, as fezes vão expandir e vão empurrar a mucosa intestinal, a parede do intestino. E ela vai reagir se contraindo e conduzindo esse bolo fecal adiante. E as pessoas agora têm uma mania de comer 6 vezes ao dia, quando não 8, pequenos volumes. E vocês acham que esse pequeno volume vai gerar volume suficiente para empurrar a parede do intestino? Não. Então esse negócio de comer pouquinho, de pouquinho em pouquinho, não dá certo. Não faz o intestino funcionar e tem piorado muito. No entanto que hoje a ciência disse que não é mais o número de vezes que você come que você deve ir ao banheiro. É de 3 a 4 vezes na semana. Ou seja, vamos traçar meta para a próxima semana. Nós vamos domingo, terça, quinta e sábado. Na outra semana, na segunda, na quarta e na sexta. Vocês acham que está bom isso? Mas é o que a ciência diz que é correto. Da onde eles inventaram isso? Eles inventaram isso porque foi retirada a fibra dos alimentos. Nós comemos o alimento violado, lembra que nós comentamos ontem? Que já perdeu a sua fibra, suas vitaminas, seus minerais. Se não tem fibra, não vai funcionar. Você pode pegar uma calçada suja e ficar jogando água o dia inteiro. Se você não esfregar, às vezes não tira sujeira. E tem gente que tem fezes retidas dentro do intestino que já virou fecaloma. Muitas pessoas desenvolvem câncer de colo intestinal e quando vai fazer a cirurgia, tem o estudo do tumor. Como é que é o nome do estudo do tumor para saber a malignidade dele? É a biópsia, vai fazer no tumor. Mas também se estuda o tecido que está em volta do tumor. Sabe como é que é o nome desse estudo? Histopatológico. Isto de tecido patológico de doença. Então você vai estudar aquele tecido que estava ao lado também do tumor. E quando vai fazer esse estudo, acha-se muitas vezes os fecalomas, que são as fezes que petrificaram e estão ali grudadas, aonde acabou se desenvolvendo aquele tumor. E eles conseguem fazer uma datação das fezes. E muitas vezes tem fezes retidas no intestino de 20, 30 anos atrás. E isso é o fator causal, muitas vezes, do câncer de colo intestinal. Por quê?
Porque eu vou domingo, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta, final de semana. Precisamos mudar essa consciência, por isso precisamos de água, precisamos aumentar a ingestão de fibra. Para isso, mais hortaliças, ou seja, mais salada, mais refogados, alimentos integrais, devem fazer parte da nossa dieta, inclusive sementes, né? Semente de chia, linhaça, isso é importante, junto com a água. O que mais que eu preciso? Eu preciso que o intestino tenha força, tônus muscular. Porque se ele não tiver tônus muscular, ele não vai ter força para empurrar aquele bolo fecal adiante. E como é que consegue tônus muscular? Fazer o intestino ficar musculoso? Fazendo exercício. Porque quando você faz exercício físico, toda a musculatura do seu corpo é beneficiada, inclusive a musculatura lisa e involuntária. Só que, quantos por cento da população era sedentária? 70. Estão indo ao banheiro sim, né? Quando você chegar amanhã no teu trabalho e tiver alguém muito bravo, você olha para ele e fala: meu amigo, vai lá no banheiro, dá uma aliviada no ventre, que você vai voltar outra pessoa. Funciona. Parece brincadeira. Eu fui para Caxias fazer essa palestra e estávamos na casa de um amigo, e aí ele levantou da mesa e falou: me dê licença porque eu vou ser feliz. E foi ao banheiro, né? Porque realmente tem que funcionar o intestino. É preciso, mas investimos muito pouco nisso. Falamos 3 coisas, eu disse que era assim: qual é a próxima? Tem uma coisa muito complicada que é o seguinte: o tônus muscular, eu posso até, fechamos de bueiro também aqui, ou é boca de lobo? Bueiro, pois é, olhei para mim, o bueiro, meu tamanho, me cabe, e ó, entrei dentro do bueiro, e estou eu ali, feliz, olha só, você consegue imaginar uma pessoa feliz dentro do bueiro, com cheiro horrível, rato, barata, mas estou ali escondido e ninguém me acha. De repente, eu escuto um falando: o Ricardo deve ter ido embora. Não, o outro gritou: eu estou aqui na frente da casa dele, ele não passou por aqui ainda. Então vamos procurar. Aí todo mundo procurando o Ricardo. Até que um desavisado parou do lado do bueiro. Aí eu abaixei, olhei e vi que era um amigo meu chamado Tiago. Esses dias atrás, fiquei sabendo que ele faleceu. Teve um infarto fulminante com 27 anos. Coisa terrível. Era magro. Eu sou magro, ele era esturricado, né? Seco. Teve um infarto. Sabe por causa do quê? Estresse. Hoje o Tiago é falecido. Mas aí eu olhei para aquela canelinha fininha, estiquei o braço de dentro do bueiro, quase meia-noite, agarrei na canela dele e gritei: peguei! Mas esse menino deu um pulo tão grande, e do jeito que ele caiu no chão, o que ele fez? Urinou na roupa. Ficou 2 semanas sem falar comigo, mas eu acho que é justificável, né? Pois é, não, só foi momentâneo aqui, né? Mas você percebe de que quando o susto é muito grande, ou seja, aumenta-se o nível de cortisol, você perde o controle sobre a musculatura lisa. Agora, imagine quando nós vivemos estressados. Vai ter intestino que vai funcionar? Não. Então, a 4ª coisa é fazer o controle do estresse. E agora? Qual é a 5ª coisa? É fazer o controle do estresse. Como? Dormindo. Gente, isso precisa acabar. O ideal seria dormir 21 e 30. E pelo que eu estou vendo, parece que já passou, né? Não. É 20, então tem tempo ainda. Nossa, vamos ficar tranquilo então. Vocês estão com pressa? Eu já estou com pressa. Não, que bom. Quem falou mais alto do que o outro que está. Então agora vocês não tem que aguentar. Não, estou brincando, estou caminhando no final. Então, dormir é fundamental. Se você quer que o seu intestino funcione, para você produzir o hormônio da felicidade, você precisa dormir. Precisa organizar melhor a tua agenda para você conseguir ir mais cedo para a cama. Nós nem falamos, mas dormir é fonte de prazer. Eu tenho certeza que a maioria não dorme 21 e 30 aqui. Dorme? Quem dorme 21 e 30? Pois é, vocês são uma espécie de extinção, né? Esse que é o problema. Então quer dizer que também dormir não tem sido a nossa maior fonte de prazer, né? É a comida mesmo. Agora, essas 5 coisas devem ser colocadas em prática se você quer ter um intestino que funcione bem. Para você primeiro limpar o terreno. E agora, qual que é a tal da matéria-prima? A matéria-prima são alguns alimentos que são fontes de triptofano: castanha de caju, amêndoa, avelã, castanha do Brasil, arroz integral, espinafre, banana, mel, aveia. Esses alimentos são fontes de triptofano: lentilha, grão de bico. Eles deveriam estar presentes na nossa alimentação em 2 horários: de manhã, quando eu produzo serotonina, e à noite, porque eles me ajudam a dormir melhor. Aumenta a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então vamos tentar montar aqui um de jejum rico em triptofano para vocês entenderem mais ou menos como funciona a coisa.
Eu falei que a aveia tinha bastante. Banana, mel tem, castanha tem. Então, se eu amassar uma banana com aveia, colocar um melzinho, picar ali umas 3, 4 castanhas por cima, estou oferecendo uma boa quantidade de triptofano. E assim eu já tenho a matéria-prima para produzir a serotonina. Só que lembrando, qual que era a primeira atividade? Limpar o intestino. Se o intestino não estiver funcionando, não vai adiantar você começar a tomar um café da manhã assim. Se você quer fechar um café da manhã perfeito, completo, ali faltava proteína, você amassa a tua banana com pasta de amendoim, coloca aveia, castanha e mel. Pronto. Um baita de um de jejum. Está pronto. Agora, oferecer a matéria-prima é importante, mas tem horário. Por quê? A serotonina é produzida antes das 9 horas da manhã. Então eu preciso fazer essa refeição, que horas? Antes das 9 da manhã. E tem muita gente que no domingo levanta tarde, vai comer lá pelas tantas, né? E aí diz assim: nossa, domingo é o dia mais chato. Você que está chato naquele dia, porque não produziu o hormônio da felicidade. E quando a gente não está feliz, a gente está quando? Está triste, está chateado, acabrunhado, né? Então, é importante levantar cedo e comer antes das 9 da manhã. Mas quando eu ingiro essas fontes à noite, eu também disse que ajudava a dormir melhor. E para controlar o cortisol, que é o hormônio do estresse, a melhor forma era dormir. E se o cortisol estiver alto, você não vai produzir serotonina no outro dia de manhã. Porque eles brincam de gangorra. Quando o cortisol está alto, a serotonina está embaixo. E ela só vai sair de lá a hora que o cortisol começar a baixar. Então, para produzir serotonina, eu preciso controlar o estresse também. E aí o sono tem um papel importante. Se, por exemplo, eu fizer agora, imagine que hoje está muito quente, mas fazer uma sopa de lentilha num dia um pouquinho mais fresco. Lentilha é cheio de triptofano. Aí você come aquela sopa de lentilha com umas torradinhas e pronto, está resolvido. Mas eu falei para vocês que tinha onde mais? No grão de bico. Então, se você fizer um quibe e comer esse quibe com hummus, que é aquela pasta de grão de bico com hummus, você tem uma boa fonte de triptofano à noite. Usando esses alimentos, vocês podem brincar à vontade, mas vocês deveriam colocar entre 2 a 3 fontes dele no de jejum e 2 a 3 fontes no jantar. Isso é um bom investimento para produzir a serotonina. E para fechar, preciso da matéria-prima. O que é start que faz o corpo entender de que deve produzir serotonina? Tem 2 coisas que contribuem, que geram estímulos para o nosso corpo produzir serotonina. Quais são elas? Exercício. Então, de manhã é importante fazer uma atividade física. Antes da gente ir para o trabalho. Quanto tempo? 5, 10, 15 minutos. Puxa, mas exercício de manhã? Complicado. Onde que eu vou? Vou para a academia ficar 5 minutos só? Não. Na sua casa tem um degrau? Tem? Se tem um degrau na sua casa, você tem ali uma academia quase, ó. Subiu, desceu, você faz 3 minutos, descansa 1, faz mais 3, descansa 1, faz mais 3, deu quase 10 minutos de atividade física e já gerou o estímulo que você precisava para produzir serotonina. Só que se você fizer essa atividade física ao sol, você ainda agrega o outro fator importante para produzir serotonina, que é a luz solar. Antes das 9 da manhã, a luz do sol tem o propósito de gerar no nosso corpo estímulo para produzir serotonina. É importante o sol da manhã. E o sol ali do meio-dia para produzir a vitamina D, que é outro fator importante para controle de estresse e muito mais coisas. Mas o sol da manhã tem um papel importante. 5 minutos, 10, 15 minutos de sol, e não é na pele, é no olho. É a claridade do sol entrando em contato, você entrando em contato com a claridade do sol atravessando o seu cristalino, gera estímulo para produzir serotonina. Então, de repente, se você vai para o seu trabalho e você não vai de carro, você de repente vai de transporte público, desça um ponto antes, 2, e caminhe até chegar ao seu local de trabalho. Isso já é o estímulo suficiente para que a serotonina que você ingeriu no de jejum, somado com o intestino que você já organizou o funcionamento dele, produza a serotonina que o seu corpo precisa. Qual é a fonte primária de prazer? Comida. Mas não é em prazer que nós devemos investir. Nós devemos investir em felicidade. Isso é extremamente importante para nós. E precisamos ser felizes, porque Deus não nos fez para sermos pessoas tristes. Afinal de contas, quando você olha para João 10:10, está escrito que eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E quando eu penso em abundância, são nas 4 áreas da saúde total: o físico, o mental, o espiritual e o social. E para isso é importante investir
no nosso estilo de vida. Deus abençoe vocês. Amém. Minha esposa vai cantar agora um hino e depois eu quero fazer uma oração por vocês para que a gente realmente consiga colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido durante essa semana. Mas sempre posso achar algo para agradecer. Eu sei que há ao menos uma razão. É só eu confiar e entregar-me a ti. Assim meu coração se acalmará. Vocês ouviram uma frase final deste hino?
Te entrego o reino do meu ser. Tem um personagem bíblico chamado Paulo, que no fim da vida, ou num certo dado momento da vida, ele disse assim: já não sou eu mais quem vivo, mas ele conseguiu abrir mão dos seus desejos para fazer aquilo que era do agrado de Deus. Nós precisamos também aprender a deixar os nossos desejos de lado e fazer aquilo que é do agrado de Deus. Por quê? Porque o agrado de Deus é o melhor para nós. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que dizia assim: Deus é maduro e conhece o futuro. Então vale a pena você entregar a sua vida e os seus planos e desejos na mão de quem é maduro, vai saber o que fazer com eles e ainda por cima conhece o futuro. Nós comentamos que nós estamos vivendo um período de crise. Imagina se você pega todas as suas economias e tem a possibilidade de entregar na mão de alguém que conhece o futuro. Você faria isso? Sim ou não? O dinheiro a gente faz, mas a vida nem sempre a gente faz. Nós queremos reter e fazer aquilo que é do nosso agrado. E não é a melhor opção. Deus quer que você sinta prazer, sim, mas mais do que isso, que você seja plenamente feliz ao lado dele. Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Pai de amor que nos altos céus habita, estamos encerrando mais um programa nesta noite. Agradecidos por mais esta oportunidade de nos reunirmos neste local tão aprazível. Esta casa de oração para todos os povos que aqui foi construída para os teus filhos congregarem contigo, para os teus filhos se encontrarem com o Senhor, mas mais do que isso, para eles se alegrarem juntos aqui também na tua presença. Amém. Pedimos que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, mas nos leve para casa em paz, e tendo a certeza de que, se entregarmos as nossas vidas, os nossos planos, os nossos desejos em tuas mãos, o Senhor fará algo muito bom e nos trará a possibilidade, nos dará a possibilidade de viver uma vida abundante, sermos felizes, termos saúde física, mental, espiritual, social. Nós queremos isso, Senhor. Por isso queremos entregar os nossos planos, os nossos desejos em tuas mãos neste momento. Queremos que o Senhor se torne o rei do nosso ser, ou seja, aquele que vai governar a nossa vida, aquele que vai nos dirigir por caminhos seguros. E mesmo que nós andemos, Senhor, neste processo de mudança pelo vale da sombra da morte, podemos ter a certeza de que o Senhor nunca nos deixará. Amém. E melhor será ter a tua presença no vale da sombra da morte do que não ter a tua presença no dia do juízo. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe. Abençoe a nossa família. Abençoe os nossos parentes. Abençoe os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho. Mas que a bênção que seja estendida a eles seja estendida através de nós. Amém. Através da nossa vida, que nós possamos ser portadores dessa bênção, Senhor. Portadores de luz, levando a esperança para outras pessoas que ainda não me conhecem, ter a oportunidade de conhecer o Senhor e também gozar de uma vida plena, de uma saúde total. Esses são os nossos pedidos em nome de Jesus. Amém.